Gente boa, aqui a gente começa a separação dos componentes de misturas, e a primeira mistura heterogênea. A gente vai ver filtração comum, decantação, e eu vou falar sobre filtração a vácuo. Então a filtração comum, e aí que é o grande lance que você tem que saber, serve ao método de separação dos componentes de uma mistura heterogênea, onde um é sólido e o outro é líquido, tá vendo aí? Já a decantação, você pode ter tanto em ampola, que é o método de separação para mistura heterogênea líquido-líquido, ou por gravidade, decantação por gravidade, ou por ampola, ou por gravidade, ou por sedimentação. E aqui é a separação também de componentes de uma mistura heterogênea sólido-líquido. Depois a gente vai ver a diferença, porque aqui eu filtro e aqui eu decanto. Então, a filtração comum, vou apresentar para vocês a aparelhagem. Nesse becker, que é o meu recipiente, onde eu tenho a mistura heterogênea, né? Líquido sólido ou sólido líquido, tanto faz. Aqui eu tenho um funil de vidro e um papel de filtro aqui dentro, onde vai ficar retido o resíduo. Aqui é o filtrado, onde eu vou resgatar a parte líquida. E esse bastão, ele serve para quando eu derramar a minha mistura no filtro, no papel de filtro, a mistura não escorrer por aqui e sujar tudo. Quando você encosta o bico do becker no bastão, a mistura vai correr por aqui sem sujar absolutamente nada. Isso é uma técnica de laboratório que a gente sempre usa. Então, o que acontece? Eu tenho café, eu boto o pó de café, jogo água fervendo. Preparei uma mistura heterogênea, sólido-líquido. Por quê? A água quente extrai a substância ativa do café e vem para cá formando o meu filtrado, que é propriamente dito o café, que a gente adoça ou não e bebe. Aqui no papel vai ficar retido quem? O resíduo, que é a borra de café. Tranquilo? Então, quando você faz em casa café, você está experimentando uma filtração comum. Você está separando a parte sólida da parte líquida. Ponto final. Acabou. Quando eu venho para cá agora, decantação, como pode ser 2 métodos, o primeiro serve especificamente para líquido-líquido. Lembra que é heterogêneo, não se misturam. Eu tenho 2 fases aqui. Aqui eu tinha 2 fases também, a sólida e a líquida, lembra? Aqui as 2 fases são líquidas. O que acontece? Isso aqui é chamada de ampola de decantação ou pera de decantação. Está vendo o formato de uma pera? Como os líquidos têm densidades diferentes, quem está em cima é menos denso, quem está embaixo é mais denso, essa torneira geralmente é de vidro. Por quê? Porque quando eu abrir a torneira, e aí eu regulo a velocidade de descida do líquido verde, eu vou ver exatamente quando termina o verde e começa a pintar aqui o amarelinho. Então dá para separar totalmente o verde do amarelo. E aí eu recolho num vidro coletor, num recipiente coletor como esse, o líquido verde. Depois eu viro, tiro a tampa, viro a ampola e recolho em outro recipiente coletor o líquido amarelo. Eu separei a minha mistura heterogênea líquido-líquido. Já na sedimentação, ou por gravidade, decantação, é quando você tem lama. Então, uma água suja, o que você faz? Deixa lá paradinha, 1 dia, 2 dias. Depois de certo tempo, você vai ver que a parte sólida, que é mais densa, ela se deposita no fundo. E aí você tem a água mais limpa. Não vou dizer que está 100% limpa. Porque tem partícula aqui microscópica sobrenadante. De repente, tem menos densidade que a água. Está lá em cima boiando, você nem viu. Então, quer dizer, nesse método, o teu líquido não é puro. E aí você põe aqui uma borracha, tá, de sucção para puxar água através dessa borracha. E aí você separa, tá, a parte sólida do líquido. Inclusive chama sifão, né? Põe um sifão aqui, esse sifão vai sugar a água. Geralmente o cara, dependendo de onde seja, ele puxa até com a boca, né? Que aí a água, por gravidade, ela vai correr direto. E aí você separa, mostrando, claro, que não é uma separação
100% eficiente. Na água, como eu falei, ainda tem partículas sólidas. E aí você me pergunta, pô, professor, peraí, eu tenho mistura heterogênea sólido-líquido aqui e aqui. Por que eu não pego isso aqui e filtro? Porque se for barro, o barro forma partícula muito pequena. E essas partículas vão entupir o papel de filtro, vão formar uma película e não vão deixar mais a água passar por gravidade. Ou seja, a água passa porque o peso da água força a passagem dela no papel. Mas para isso a parte sólida tem que ter tamanho das partículas grande, para não entupir os poros do papel. A lama não, a lama entope. Então, quando você quer filtrar a mistura heterogênea sólido-líquido, onde o sólido contém partícula muito pequena, a gente, em vez de usar o funil de vidro, a gente usa um recipiente chamado Kitasato, que é parecido com isso aqui, só que é reto, e no lugar da torneira, aqui até aqui vem o papel de filtro. No lugar da torneira tem uma saída que o cara coloca uma tubulação de plástico e por sucção do ar, ele força o líquido que estava preso a passar na marra. E aí chama-se filtração a vácuo. Então existe? Claro que existe. Tá? Só que aqui não, aqui é comum, você não usa nada absolutamente, você usa apenas a gravidade, a força do líquido que faz com que, do líquido que passa pelo papel de filtro. Então, filtração separa componentes de uma mistura heterogênea sólido-líquido. Decantação pode ser tanto líquido-líquido quanto sólido-líquido. Tranquilo? E aqui, geralmente, você não tem 100% de eficiência na tua separação. Valeu? Próxima aula a gente continua ainda com mistura heterogênea. Grande abraço.